pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Freitas, sou graduando em Gestão Ambiental pelo IFRS Campus Viamão, bolsista do Eco Viamão pela FAPERGS, com a coordenação do professor Cláudio Fioresi. O nosso projeto é análise comparativa da eficiência energética e econômica do arroz orgânico em transição ecológica e convencional, na região metropolitana de Porto Alegre. Antes do resumo, eu gostaria de convidar como colaborador externo meu orientador de campo, Edivane Portela, para fazer uma breve introdução. No processo de produção de base ecológica, a gente tem feito um resgate das informações que já são produzidas pela pesquisa e identificando também temas que precisam ser melhor estudados, né? Então, dentro desse sistema, a pesquisa tem uma importância muito grande, que é que a gente consiga ter uma base melhor para fazer boas recomendações aos agricultores. Então, só a pesquisa pode nos dar esse lastro, digamos assim, de informações que a gente precisa para que a gente possa fazer uma boa recomendação e garantir que o produtor tenha uma atividade sustentável. O PEPAB é um programa que foi construído aí, com a representação dos agricultores que vinham produzindo arroz orgânico, com o apoio do IRGA, e ele busca atender uma demanda histórica dos produtores, que é uma forma de melhor atender esse sistema de produção que já vem se desenvolvendo há muitos anos aí no Rio Grande do Sul. Ele é coordenado pelo IRGA e os agricultores, e uma das atividades que estão previstas dentro do programa é sistematizar e validar as tecnologias que vêm sendo utilizadas já pelos agricultores. Para que isso aconteça, está sendo desenvolvida uma série de atividades, né? Nós tivemos a elaboração de um boletim técnico de bases para a produção, bases e perspectivas para a produção de arroz de base ecológica, e também instalamos algumas unidades que a gente está chamando de unidades de observação e demonstração, que buscam desenvolver parâmetros para que a gente possa fazer recomendações técnicas de manejo. Nesse período onde a gente estava desenvolvendo e construindo o programa, a gente observou que uma das limitações que existe é que não haviam parâmetros para a aplicação das tecnologias existentes dentro desse sistema. Então, o objetivo da criação das unidades de observação e demonstração é que a gente tenha parâmetros para fazer recomendações de uso de insumos, parâmetros para recomendação de manejo, de irrigação, de preparo do solo, enfim, de todas essas atividades que são desenvolvidas na lavoura. E o outro viés, digamos assim, das unidades é que a gente possa propor inovações, né? Com a introdução de plantas de cobertura, como é o caso do trevo persa. O trevo persa é uma planta que tem demonstrado boa adaptação a essas áreas de produção de arroz. Ele tem uma capacidade de suportar uma condição de umidade um pouco maior. Então, e também como uma leguminosa ele traz consigo uma qualidade que é incorporar nitrogênio no sistema. Com isso a gente busca então, além de manter uma cobertura no solo, que possa ser uma planta de cobertura que ofereça algo para o arroz, nesse caso o arroz gramínea, que tem alta demanda de nitrogênio, e a gente pretende usar esse nitrogênio para melhorar os níveis de produtividade do arroz. Então vamos ao resumo. O objetivo é levantar dados comparativos do cultivo de arroz convencional em relação ao de base ecológica, tais como os quantitativos relacionados ao trabalho, insumos, retiradas de produção e consumo intermediário. Especificamente, pretende-se avaliar fluxos econômicos e energéticos na produção tradicional de arroz convencional
e em novas tecnologias nos de base ecológica, preconizadas pelo PEPAB, Programa Estadual de Produção de Arroz de Base Ecológica. Para tanto, realizamos pesquisas bibliográficas socializadas em reuniões semanais, com a participação de extensionistas, pesquisadores e bolsistas dos projetos Nexus e Eco Viamão, além da participação dos demais colaboradores, URGS, Emater, IRGA, IFRS, UFSM e Grupo Gestor do Arroz. Para a sistematização dos dados de lavoura, do estabelecimento e seu contexto, utiliza-se uma planilha adaptada do método de análise e diagnóstico dos sistemas agrários, a conhecida ADSA. Apesar da pandemia, realizamos necessárias saídas de campo para entrevistar os agricultores e entender melhor suas práticas. Registra-se tudo, desde o patrimônio até investimentos dentro do ano agrícola, bem como se descreve o ecossistema e suas práticas. Via PEPAB, foram implantadas 3 unidades de observação e demonstração, as conhecidas UODs, em assentamentos com área de 1 hectare, tendo sempre um responsável e colaboradores associados. O ciclo de avaliação é de 1 ano agrícola, mas a pesquisa deverá se estender por 3 anos. Cada UOD possui 5 sistemas de manejo, todos de base ecológica, sem a utilização de adubos solúveis ou agrotóxicos. O testemunha o pousio com ou sem composto orgânico, com pó de rocha, com manejo de palhada e com planta de cobertura de inverno, no caso, o trevo persa. Após acompanhar, registrar e avaliar estes tratamentos, faremos a análise de eficiência econômica e energética, podendo-se inferir, por exemplo, se as parcelas com plantas de cobertura de inverno e ou com pó de rocha tiveram resultados diferentes do manejo orgânico tradicional. A intenção ao final de todo o estudo é ter um panorama no tempo e no espaço agrário de interesse, onde o balanço econômico via ADSA indicará quais alternativas apresentam maior margem financeira pela agregação de valor e pela redução de custos, mais amplo que apenas a análise tradicional de produtividade e custos marginais. E o balanço energético, que indicará o sistema de cultivo que se apresentaram mais promissores, com menor dependência de recursos externos, maior devolução energética ao ecossistema e, enfim, maior sustentabilidade em todas as dimensões.